Então, bom dia, bom dia, bom dia. Cá estamos nós, abril de 2021 já se passaram os primeiros 90 dias do ano. E hoje a gente vai fazer o exercício de 2021. O que nós podemos dizer que nós aprendemos? No meu caso, eu vou compartilhar coisas específicas minhas e do Lucas. Quais foram as coisas que a gente negligenciou, que a gente poderia ter feito melhor em 2021 e que a gente vai fazendo pequenos ajustes? E o que esse ano tem de diferente do ano passado? Que algumas coisas a gente tem de melhor, que é o nosso preparo, o nosso psicológico. Por exemplo, quando a gente entra num lockdown em 2021, a gente já está com uma mente mais longo prazo, né? No ano passado, quando entrava na quarentena, a gente achava que iam ser 40 dias. Quem achou que ia ser os 40 dias? No máximo 1 mês, 2 meses. Então, aí a pessoa chegava em casa, assistia aquelas lives do sertanejo, achava que o mundo ia acabar amanhã, ficava bebendo em casa, e aí por isso que muitas pessoas engordaram muito, porque elas compraram comida e elas estavam aproveitando tipo uma mini férias, em casa, fazendo um monte de coisa, relaxando, gastando dinheiro. Agora, nessa segunda, já não é mais a mesma coisa. As pessoas estão com outra cabeça. Então, antes da a gente começar o dia de hoje, eu até já tinha mandado lá no grupo, no recado, mas eu vou repetir. A primeira coisa importante aqui é você abra a sua mente, abrir a sua mente. Abrir a sua mente para quê? Já que pessoas que estão aqui já são pessoas diferenciadas, já são pessoas que fazem o negócio da Herbalife, já participaram de vários treinamentos. Eu sei que tem aqui sempre alguns novinhos, mas tem pessoas que têm mais experiência. Eu quero dizer o seguinte: abra sua mente para uma nova era, novos tempos. Antes de mais nada, o assunto era entre nesse treinamento quem quer crescer já. Vocês viram que eu coloquei lá? Então, antes de mais nada, parabéns para vocês que querem crescer já. E quem quer crescer já tem que ter uma coisa na mente. Não importa o que você já passou em 2020, não importa se você passou por tempos difíceis, não importa se você teve que se adaptar muito. A nossa cabeça, a nossa mente, ela faz muitas coisas para sabotar, mas uma delas é: nossa, você já está passando tanta coisa, vai vir agora, vai chegar agora. E às vezes fica essa coisa de você se sentir, puxa vida, né? Eu não acho justo que eu já estou me esforçando tanto e eu não tenho o resultado que eu quero já. Tem alguém que durante essa pandemia passou por isso? Nossa, eu estou trabalhando mais, eu queria mais resultados. Então, é normal esse tipo de frustração. Então, eu quero que, para não se frustrar, você crie já na sua mente uma nova realidade, né? E que realidade que é essa? Não é uma realidade negativa, tá? Muito pelo contrário. É a realidade de você vai fazer seu máximo agora e você vai esperar o pior a curto prazo, tá? Isso que eu quero dizer. Que é para a gente não criar essa ansiedade. A longo prazo, a gente tem todo o plano de marketing a nosso favor, porque na Herbalife, o poder do efeito composto, ele é maravilhoso. Tudo que a gente faz vai voltar. Só que eu queria que vocês entendessem que 2021 tem coisas muito mais difíceis do que 2020. E eu acho que a coisa mais difícil nem é o que a gente está passando no dia a dia. O mais difícil foi a expectativa que nós mesmos criamos para esse ano. Nós criamos, nós que eu digo, não nós da Herbalife, nós, todo mundo, criou uma expectativa de que, como 2020 foi relativamente difícil, a gente achava que na virada do ano todos os problemas iam acabar. Parece que na virada do ano iam tirar nossa máscara, sabe? E a gente não ia precisar mais ficar respirando com aquela máscara na frente dos outros, que o coronavírus ia sumir e que assim ia ser um ano ruim, né? Ruim de 2020, de uma coisa epidêmica, uma coisa doida, e que 2020 ia voltar ao normal. Quem achou que 2021 ia voltar ao normal? Falei, nossa, né? A gente passa por 2020, fica forte, e 2021 vai ser só glória, vai ser só colheita, vai ser maravilha. E não foi muito bem assim que aconteceu, como nós estamos podendo constatar. Então, o que eu queria falar é que a gente vai começar. Eu falei que a primeira parte era a gente falar sobre o mindset focado. Eu vou falar também do trabalho, mas é muito importante que nesse momento, eu sei que a nossa mente quer logo um alívio, quer logo os resultados, por tudo que já aconteceu. E eu não estou dizendo aqui só de trabalho, só de negócio, só de Herbalife, né? Eu sei que a gente tem muitas perdas, tem pessoas ficando doentes, tem pessoas morrendo, tem uma série de coisas negativas que envolveu essa pandemia, enfim.
tem preocupações que essa pandemia trazem a médio e longo prazo, mas eu queria que nessa parte, nesse exato momento, a gente tentasse mudar a nossa cabeça para uma coisa assim, não aquele desespero assim, a gente fica contando que assim que sair da fase da roxa para vermelha ou da vermelha para laranja, finalmente tudo vai melhorar. E a gente precisa tirar essa ansiedade da cabeça, urgente, e pensar, estou me preparando para o médio prazo, tá? Esperar o pior a curto prazo. Esse é o primeiro mindset bom para você ter, porque aí você não fica com aquela ansiedade de que a qualquer segundo isso vai acabar. Porque isso vai acabar a qualquer segundo. Mas como a gente não sabe quando vai ser esse segundo, a gente tira aquele peso, tá? Isso é muito bom tirar da cabeça. Você acordar e achar que essa é a sua nova realidade temporariamente, não é longo prazo, é uma coisa boa para a cabeça ficar bem, tá? Por quê? Porque é muito tempo de pandemia, já são mais de um ano. O meu filho vai fazer 2 anos, o primeiro ano dele foi na pandemia, o segundo ano dele vai ser também. Enfim, é uma coisa desgastante, eu entendo, para todos nós. Então, vamos desgastar menos, pondo na nossa cabeça que a curto prazo ainda vai ser assim. Curto e médio prazo ainda vai ser assim, que vai ser lá para o final de 2021 que as coisas vão começar a melhorar. Se você colocar isso na sua cabeça, o dia a dia que você levanta para fazer suas coisas, a gente tira um pouco dessa ansiedade, certo? Isso é só para a gente começar a fazer esse trabalho, tá? Mental com a gente mesmo, isso é muito bom para a gente mesmo, é saber que mesmo se as pessoas forem vacinadas, a gente conversa com muitas pessoas, né? Às vezes a pessoa tá assim, nossa, mas colocou todo mundo dentro de casa e tá vacinando e não para de morrer gente e aumentou, e aí as pessoas ficam meio paranoicas. Gente, a gente tem que pegar coisas que a gente aprende aqui no nosso dia a dia da Herbalife e levar para nossa vida. O que está acontecendo agora, né? As mortes atuais, elas são fruto das consequências do que fizemos alguns meses atrás, tá? Então, vacinar todo mundo não faz morrer mais gente. Vacinar todo mundo faz que não morra um pouquinho médio prazo. As que estão morrendo agora é porque todo mundo saiu mais, contaminou mais. Então, tem que pôr essas coisas na cabeça, entendeu? Não é isso que está acontecendo. Hoje é fruto das irresponsabilidades de todo mundo que saiu, que desmontou o hospital de campanha, enfim, não importa agora falar se é o governo, se é político ou se são os brasileiros, né? Isso é fruto do que já foi. O que está sendo feito agora, esse novo, todo mundo ficar em casa, essas vacinas, elas vão resolver daqui para frente. Então, sempre pensa assim, não adianta achar que hoje vai tudo melhorar, certo? Então, isso era para falar da parte da gente tentar ficar um pouco mais calmo emocionalmente, frente a um problema que a gente nunca viveu, né? Essa pandemia não é uma coisa que alguém aqui já viveu e já esteve preparado, é uma coisa realmente super desagradável, triste, frustrante, mas a gente tem que pensar que é médio prazo. Vai resolver? Sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida. Porque às vezes a pessoa fala, nossa, precisa estar falando que vai ser ruim para se acostumar com esses tempos? Não vai. Só que não vai ser tão rápido, não, né? Tão assim como a gente esperava, que rápido já não tá, mas não vai ser para agora, vai ser médio prazo. Se a nossa cabeça tiver assim, o nosso dia a dia se prepara para isso, tá? Então, esse era o primeiro mindset que eu queria falar, e esse mindset, ele é referente a 2021. Então, vamos viver um dia de cada vez, um ano de cada vez, né? Não vamos ficar pensando assim, nossa, já faz 1 ano e pouco que a gente está vivendo isso. Não, vamos deixar 2020 para trás, e vamos pensar que estamos em abril de 2021. Vamos concentrar nesse ano. Não vamos colocar tudo na mesma conta, que senão desanima essa parte da pandemia. Estamos vivendo a pandemia 2021. Essa de agora. Foram-se os primeiros 90 e poucos dias do ano e queremos saber o que podemos fazer de melhor em 2021, tá? Então, essa era a primeira parte que eu queria compartilhar com vocês. Agora, falando sobre 2021, eu estava compartilhando aqui no último módulo que a gente falou sobre Slim Day, eu estou lendo um livro muito bacana, que, enfim, também todo mundo já falou, já colocamos lá no grupo, achei que ele estivesse aqui na minha mão, mas enfim, que o Henrique já falou muito dele, todos os líderes falam, que são os hábitos atômicos. Só que os hábitos atômicos, ele não é um livro para ser lido, ele é um livro para ser estudado, porque ele é uma coisa assim, incrível. Inclusive, quero muito fazer esse estudo com os tabuladores, porque é demais. E os hábitos atômicos, ele tem uma coisinha, uma coisa muito forte
sobre você ter os resultados finais das metas, das coisas que você deseja, né? Que ele sempre fala para você se concentrar no caminho, nunca só na meta final, não supervalorizar uma meta, porque se você alcança a meta, depois você se frustra. Basicamente, estou falando só uma parte do livro, tá? Eu só quero passar um ponto de vista aqui. Mas na Herbalife a gente tem uma coisa muito bacana, né? Porque às vezes você vê, por exemplo, aquela pessoa que a meta da vida dela era, por exemplo, ir para a Lua, os astronautas. Dizem que quando os astronautas vão para a Lua, os que foram, eles ficam depressivos depois. Porque que mais eles podem fazer depois de conquistar a Lua? Certo? Para onde mais eles podem ir, já que não dá para eles irem para outro planeta? Então eu quero falar para vocês ficarem muito animados, porque na Herbalife não temos esse problema. Na Herbalife não tem como você atingir uma meta e entrar nessa depressão, porque a Herbalife faz uma coisa muito legal com a gente, que é sempre você tem para onde ir. Eu agradeço muito estar numa empresa que uma das coisas que eu mais gostei, eu entrei na Herbalife, lógico, eram proporções bem menores, mas uma das coisas principais que eu queria perspectiva de futuro. Eu estava frustrada que eu não sabia como ia ser o meu futuro. E aqui na Herbalife, quanto mais você faz, mais você tem para onde ir. Não vai chegar num ponto em que você, por exemplo, trabalha numa empresa e você pode dar o seu melhor, não depende de você ser promovido ou não. Não vai chegar num ponto em que você tem um negócio próprio, que chega uma hora que ele está no auge dele e para você ter mais, você tem que investir numa filial ou numa franquia ou numa outra coisa. Enfim, tudo tem um certo limite. Poucas coisas são ilimitadas. E na Herbalife, pode anotar para você, suas metas são ilimitadas, seus sonhos são ilimitados. Então, por causa disso que eu estou falando para vocês agora, que o assunto número 1 era trabalhar esse mindset da mente aberta, né? Esperar o pior a curto prazo e saber que o que a gente está fazendo é um pouco mais longo prazo. É viver essa realidade mundial da pandemia, que não sabemos como vai ser é bem lento esse processo de evolução. E por outro lado, eu queria deixar claro que quando a gente entende o poder do efeito composto, anota isso para você, gente, poder do efeito composto com o plano de marketing, é isso que vai fazer você ter aquela garra de manhã para fazer as coisas acontecer, tá? Por quê? Porque hoje a gente acorda, né? Hoje, agora, quando eu digo hoje, é essa realidade de 2021, né? Eu convivo com muita gente, de pessoas ricas a pessoas pobres, de pessoas novas a pessoas mais velhas, e praticamente todo mundo que eu conheço está vivendo mais ou menos isso. Você acorda, você tem que fazer a coisa mais importante. Mas só que a coisa mais importante, às vezes, tem uma urgência mais importante. E quem já se viu sufocado tentando resolver todas as coisas mais urgentes possíveis e não para de chegar, tipo uma enxurrada na sua cabeça, né? E coisas variadas, familiar, financeiro, casamento, saúde, várias coisas de relacionamento com pessoas em várias áreas diversas, que de repente tudo se misturou e viraram muitas emergências para você apagar o fogo. Cada um dentro da sua realidade, cada um no seu nível social, está passando por uma bola eu nem vou falar problemas, de desafios. E isso acabou ficando muito desgastante. Então, nós entramos mentalmente, aquilo que eu falei, em 2021, já desgastados de fazer isso em 2020, e encontramos uma coisa pior, quando a gente estava esperando melhor. Então, para algumas pessoas, isso deu meio que uma travada na cabeça. Então, hoje eu vou falar para vocês o que aconteceu com a gente, como nós estamos enfrentando, superando os desafios de 2021, tá? E agora eu vou no âmbito aqui, negócio e também vida pessoal, porque nossa vida pessoal e o negócio está totalmente envolvida, ainda mais agora que nós estamos em casa, com as coisas de casa, muito mais do que fora de casa, e se misturando com coisas que poderíamos ter feito melhor e queremos fazer melhor, tá? E aí, no final, vamos ver, quem quiser falar alguma coisa, podemos até falar, mas eu vou começar, essa era a ideia desse bate-papo, porque eu acredito que, para todo mundo que quer crescer agora, a primeira coisa que anota para você é se concentrar no agora. E quando a gente se concentra no agora, eu queria que vocês todos tentassem tirar o máximo possível, é igual meditação, né, que tem que ser a mente limpa. Tira todas as frustrações de tudo que você fez, que não deu certo, que não cresceu, que não funcionou, que não deu resultado. Isso é a primeira coisa. Para ir para frente, a gente tem que esvaziar a mente dessas coisas, tá?
Agora, vamos lá. Feito isso, vocês já devem ter reparado, muitos treinamentos que eu já falei aqui, que eu fiz eu decidi, junto com o Lucas, 2021 fazer o nosso crescimento. Na verdade, a gente já em Portugal tinha decidido fazer o desafio da década, fazer os 10 melhores anos trabalhados da nossa vida, a década da plantação. E aí a gente fez as metas. Aí 2020 não deu nada como a gente esperava das metas. Então, nós resolvemos mudar. E quando começou 2021, a gente fez os novos desafios de 2021. E dentre os desafios de 2021, se vocês fizeram junto comigo, nós fizemos metas com folhinhas. Essa folhinha da frente, agora é uma mistura de falar o que a gente faz com uma receita para dar certo também para cada um de vocês. Essa aqui é curtíssimo prazo, até 3 meses. Então, ela era válida até março de 2021. Então, 1, 2, 3, 4, são 5. Eu escolhi 5 coisas, pode ser que seja um pouco mais, um pouco menos. Estou sendo bem específica, tá? E didática. Eu tenho 2 folhas sulfite. A primeira eu coloco as 5 coisas mais importantes. Na verdade, quando eu fiz essa folhinha, as coisas mais importantes que eu queria realizar, nem a grande maioria não estava nesses 3 meses. Mas tudo bem, uma hora eu consegui chegar, porque às vezes eu montei as 4 juntas e foi pondo o que era mais importante. Aqui são metas de curto prazo, até 12 meses. Então, curtíssimo prazo, que são 3 meses. Curto prazo, essa aqui, no caso eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma média que pode ter entre 3 a 5, para você saber mais ou menos como foi a minha. Então, eu tenho 6 até dezembro de 2021. Essas que continuam sendo as metas que eu quero realizar de 2021. Não tive que refazê-las. E aí eu tenho médio prazo, que são metas para daqui 5 anos. Eu tenho 4 até dezembro de 2025. E desse lado, que são minhas metas de longo prazo, que são para dezembro de 2030. São metas para daqui 10 anos. E eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Vou detalhar algumas delas para vocês. Por que eu tenho esse papel aqui? Porque quando você lê alto suas metas todos os dias, claramente você entende que o que você está vivendo nesse segundinho aqui, essas pequenas dificuldades que eu falei, que pareciam ser um mundo, que eu falei, a gente fica tentando apagar problema em cima de problema, desafio em cima de desafio, e parece que nunca chega, e parece que frustra, fica muito pequeno perto do que vai acontecer aqui. Por quê? Porque a gente tem, de novo, a oportunidade, a gente tem que usar mais o tesouro do que de ter na Herbalife uma coisa que você pode pôr no papel o que você quiser. Ai, gente, eu queria levantar e dar uma volta olímpica aqui na minha casa, mas eu vou achar que eu sou louca. Gente, que alegria isso, gente! Você sabia que tem pessoas que tinham metas, que nem poderiam ser, assim, de viajar na maionese, e que na pandemia era tipo rasgar esse papel? Porque tem negócios que não tem nem para onde ir, a pessoa perdeu o emprego, a pessoa faliu um negócio próprio, a pessoa nem sabe mais o que vai fazer da vida. E nós aqui podemos colocar no papel tudo que a gente quiser e o melhor, a gente pode realizar, porque tudo que você colocar de mais louco que possa aparecer nesse papel, alguém na Herbalife já realizou. E já realizou mais do que isso. Então, isso aqui tira qualquer coisa perturbadora da sua mente. Então, assim, primeiro ponto. Essa foi uma coisa muito importante que eu fiz, eu não me arrependo, e foi uma das coisas de sucesso que eu fiz do ano de 2021, porque eu tenho 18 anos de Herbalife, gente. Nem sempre por 18 anos eu coloquei as metas no papel. Eu sabia mais ou menos o que eu queria, mas nem todo ano elas estavam 100% no papel, tão claras e definidas. E nem sempre eu lia elas todo dia. Eu li ela de vez em quando, sabe? Quando você dá uma passada lá na meta, dá um tchau para ela, e depois você lembra, nossa, aí quando você lê de novo fica animado, mas demora muito. Então, assim, você precisa manter o seu estado mental cada vez mais claro nas metas. Por quê? Porque nunca nós vivemos uma combinação externa no meio ambiente tão... E eu não vou falar que o ambiente é negativo, a realidade está negativa, a realidade está dura, o momento não está bom. Então, se você não tiver muito claro para onde você vai, é como se você se enfiasse num buraco de um furacão para não conseguir sair. Então, é muito importante. E para essas metas funcionarem, é muito importante deixar 2020 para trás.
Para você não achar que 2021 vai ser igual, vai ser pior, vai ser sei lá o quê. Porque o 2021 vai ser como você quiser. 2021 não vai ser como foi 2020. 2021 tem tudo para ser o seu melhor ano. Por que, Priscila, está falando isso? A gente não falou que é mais desafiador 2021? Porque nós estamos melhor preparados. Por tudo aquilo que eu falei aqui no começo. Porque a gente sabe que a pandemia não são 10 dias. Porque quando você sabe mais ou menos o que vai acontecer, você se prepara muito melhor. E o ano passado a gente não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Se você perguntasse para qualquer pessoa, quando começou a pandemia, se ela achava que daqui um ano, se a gente ia estar igual ou pior, ninguém falaria isso. Todo mundo acharia que a quarentena ia passar, que a gente ia tomar, ou ia ter a vacina, ou ia ter a cura. Ninguém imaginava o que aconteceu. Então, nós ficamos vivendo uma situação difícil no escuro. E agora nós já sabemos, mesmo se 2021 a gente tivesse que ficar o tempo todo trancado em casa, nós já vivemos isso, nós já fizemos algumas adaptações, nós já aprendemos a fazer as coisas online, né? A gente já sabe sobreviver a partir de casa. Pode não ser uma maravilha, pode não ser o que a gente mais quer, mas nós já sabemos sobreviver dentro de casa, certo? Então esse é o ponto número 1. Então agora eu vou compartilhar com vocês algumas coisas, tá? Por que é importante você fazer isso? Agora, voltando para o curtíssimo prazo de 3 meses. Essa minha meta de curtíssimo prazo, de 3 meses, ela foi mudada praticamente em 2021, essa folhinha aqui, ela mudou praticamente toda semana. Porque cada semana de 2021 aconteceu uma coisa diferente. Foi incrível, está sendo incrível. Eu nunca tive que me flexibilizar tanto com as metas de curtíssimo prazo. Mas eu quero dizer que as de curto, médio e longo, elas continuam 100% ali. E o mais importante de fazer todas elas, eu vou explicar para vocês por que todas elas precisam estar... você tem que ler todas elas, porque você adapta as menores de acordo com as maiores, porque para você chegar naquela grande, essa primeira tem que estar adaptada. Vou dar alguns exemplos relacionados ao negócio que vai ficar mais claro, tá? Então, por exemplo, curtíssimo prazo. Vamos falar de dinheiro, né? Dinheiro, uma coisa importante. Se você tá sem dinheiro, se você tá com pouco dinheiro, se você tá apertado, curtíssimo prazo, você tem que colocar aí para você que você precisa, como meta, caso você não tenha, separar 30% do que você ganha para investir. Então, eu dou um exemplo bem básico, tá? Eu vou falar uma coisa bem simples. 30% dos ganhos. Fala, mas nossa, eu queria poder, no meu curto prazo, sobreviver com o meu 100%. Vamos supor que essa seja a sua situação agora. Ótimo, então quando você coloca o que você precisa separar, significa que você precisa fazer um trabalho, ganhar mais para sobrar esses 30%. Você vai ter que dar um jeito de fazer essa combinação. Vai ter que diminuir um pouco de gasto, se for possível, e aumentar do outro lado. Mas a meta não muda. Você entende? Essa meta tem que existir na sua vida. Caso você ainda não faça isso, essa meta tem que existir. E a partir dela, posta no papel, as soluções vão aparecer. Mas ela precisa existir no papel, tá? Então, esse é um ponto da questão financeira. Separar os 30% dos ganhos, tá? Agora, outra coisa importante relacionada a isso. Vamos supor, deixa eu pegar um exemplo aqui. Eu tenho uma dessas metas que eu tenho aqui, eu tenho metas relacionadas aos meus filhos. Que metas relacionadas aos filhos? O seu pode ser colocar no colégio X, o seu pode ser, você gostaria que seu filho fizesse... Eu tenho que falar uma coisa bem pequena, tá? Porque a gente está falando meta de 3 meses. Se os seus filhos estão bem, se está tudo bem, você não precisa colocar. No meu caso, a gente já realizou. A gente queria colocar as crianças, porque elas não estavam matriculadas aqui, elas estavam matriculadas em Portugal. E a gente colocou aqui a meta, a gente colocou eles no melhor colégio que a gente queria, tudo que a gente queria a gente colocou lá e já pôs. Grande ou pequena, que realiza fácil ou difícil, cada um dentro do seu quadrado, da sua realidade, mas metas no papel. Jim Rohn sempre fala que o mais legal das metas é você poder colocar elas e ticar. O que é ticar? Fazer aquele vistinho de ver, sabe? Então, eu coloquei metas, eu ia ter que fazer a matrícula mesmo, a gente colocou a escola que a gente queria, os dois, o Mateus nunca tinha ido para o colégio, então a gente colocou os dois. Então, seja lá o que você tem vontade de fazer para o seu filho, um inglês que ele nunca fez, enfim, não sei. Eu não sei a situação, e coisas para 90 dias que pode ser que a curto prazo elas nem precisem entrar na sua meta, tá? Mas enfim.
Agora vem a parte boa. Agora vem a parte boa que vai estar linkada com todas as outras metas. Cadê suas metas de negócio? Porque eu espero que você não coloque só coisas para comprar ou usufruir nos próximos 90 dias sem colocar a meta de conquistar. Então, por exemplo, na nossa meta de 90 dias, tá? De negócio, essa é legal falar, porque essa não tem a ver com royalties, essa tem a ver com uma meta que qualquer um de vocês pode querer colocar. É em 90 dias ter 100 clientes premiums novos, 10 novos primeiras linhas, que desses 4 novos supervisores, um volume X de 1.000 pontos por mês sem dificuldade, que no seu caso estou adaptando, pode ser 2.500 pontos do ativo, pode ser 5.000 pontos, não sei sua realidade, coloca a sua realidade, que quanto você gostaria de fazer de volume pessoal, se você estiver fazendo trabalho para essa construção de clientes, vai sair esse volume. Então, X mil pontos sem dificuldade. Porque o importante não é você colocar, eu quero fazer tantos pontos, é o que você quer conseguir fazer longo prazo, porque isso aqui é que vai combinar com as metas do futuro, para serem realizadas. Então, quantos pontos de volume pessoal que você quer fazer sem dificuldade? Próximo, ganhar X mil reais por mês. Gente, ganhar X mil reais por mês em 90 dias, que depende de você, adaptado com o momento que a gente está da pandemia, quanto que você quer. E, no nosso caso, vender 200 Slim Days por mês. Essa aqui é a minha meta. Das que eu falei para você com números e cada uma num X. É importante falar, gente, que eu não sei como você se imagina no longo prazo. Quando eu falo separar X% dos ganhos, eu falei para vocês pelo menos 30%. Depois de um tempo, essa proporção muda. Eu espero que você queira que ela muda. Eu espero que um dia você ache que 30% é pouco, mesmo se você ganhar muito. Quanto mais você ganha, você não precisa continuar gastando muito, você pode ir diminuindo essa proporção do longo prazo, certo? Então, essa proporção tem que sempre estar. Então, eu vou terminar tudo aqui, daí eu vou dar, só porque eu vou explicar por que eu falei as minhas para vocês. Aí o próximo, que não se realizou ainda graças à pandemia, mas enfim, estamos fazendo. O próximo era abrir o nosso Protein Bar, que era inaugurar e continua lá fechadinho, beleza. Eu acredito que ele vai abrir agora. A gente achava que era janeiro, mas não tem problema. Né? Era preparar a página dos Instas e do Face, do Slim Day e do Protein Bar. As duas estão prontas. Enfim, a página do Authentic-se, que é aquela onde tem os treinamentos aqui do... Eu queria deixar os treinamentos do canal para vocês, gravados, da mentoria, os treinamentos do Jim Rohn, da mentalidade, que já está lá. Beleza, isso está tudo certo. E aí era colocar sempre as traduções do marketing e deixar sempre os treinamentos para o canal de desenvolvimento pessoal, certo? A outra coisa era a minha meta de ter 10K, 10 mil seguidores no Instagram novo do Slim Day, coisa que eu também ainda não fiz, isso eu tive que adaptar das minhas metas. Eu queria falar metas assim, que até eu, gente, que estou acostumada a pôr meta há 18 anos, erro. Eu queria que vocês soubessem, é normal, a gente não põe meta que normalmente a gente realiza. Aqui, dessas metas que eu pus aqui, 80% realizou, 20% não. Faz parte, gente, não tem problema, tá? Essas metas de curtíssimo prazo. Agora, independente se eu sou a Priscila e aqui cada um é um ser individual com suas respectivas metas, sonhos e vontades, isso aqui é um papel mais ou menos equilibrado. Tem que ter um pouco, toda vez que você colocar uma meta, tem que ter alguma coisa relacionada com quanto você guarda, tem que ter alguma coisa relacionada com quanto você vai produzir entre novos clientes, novas primeiras linhas, volume pessoal, tem que ter alguma coisa relacionada com a vida pessoal, no meu caso, na de curto prazo tinha das crianças, tá? E, enfim, eu tinha algumas coisas de negócio, algumas de realizar e algumas de fazer. E isso aqui é mais ou menos uma meta equilibrada, tá? Um pouco de cada coisa para você ter ali no seu curtíssimo prazo. Se muda mais para cá, mais para lá, não tem problema, tá? Isso aqui eu quero que vocês entendam que é uma coisa que deixa a gente animado, deixa, mas não é uma coisa que faz a gente sair voando. O que faz a gente sair voando, você vai ver. Vamos aumentar um pouco, esticar. Eu viro a página, eu tenho metas de curto prazo, que são até 12 meses, para dezembro de 2021.
Agora vem o que combina, olha só, porque a primeira combina com a segunda. Lembra que nos primeiros 3 meses era guardar X% do que ganha? No caso, se você está começando agora, pelo menos 30%. Agora, a longo prazo, é ter uma reserva que veio desse dinheiro de X mil reais investidos. Se você nunca investiu, é ter uma reserva de emergência. Se não tem, anota aí, é uma meta que não dá para fazer em 3 meses, mas dá para fazer em um ano. Quem não sabe o que é reserva de emergência, como o nome diz, é como se fosse uma emergência. Se dá uma loucura na sua vida, você tem que ter um dinheiro guardado só para isso. Só para uma emergência. E emergência é emergência, né? Você não quer usar esse dinheiro, que é igual ter uma caixinha de primeiros socorros na sua casa para se você se machuca rápido. Você não quer usar aquela caixinha, mas tem que ter aquela caixinha lá, certo? Então, se você não tem, excelente meta para você colocar uma reserva de emergência. De quantos mil reais? Essa é a conta. Quanto que eu vou ganhar por mês, que eu coloquei na meta de 90 dias, que eu vou trabalhar, quanto que vai sobrar, quanto que dá 30%, faz vezes 12. Gente, demora um pouquinho, mas é importante você fazer isso, porque tem que ser uma coisa que você pôs no papel que faz sentido, que você vai acreditar que você vai ler todo dia. Não pode ter um número lá impossível de você atingir ou que você não sabe como atingir. Senão você não vai atingir, certo? Então, tem que ter lá o valor, que depois precisar de ajuda, eu ajudo, mas é mais ou menos isso, vai anotando, tá? Então, você vai ter que ter esse dinheirinho lá investido numa aplicação, vai ter que ser guardado de liquidez imediata, porque isso daqui não é um investimento, isso é para emergência. Se tiver investido, você precisar, não conseguir pegar, liquidez é que está disponível rápido. Se vocês não entenderem alguma coisa, pode digitar aqui que eu leio, tá? Fora isso, né? Se você não é tão novo assim na parte das finanças e você já meio que tem um dinheirinho guardado, já tem a sua reserva de emergência, ou quer só completar, falta um pouco, você já usou ela na pandemia, ela tá magrinha, ela precisa encher um pouco mais o valor, você vai fazer o quê? Você vai começar uma parte menorzinha a investir para a liberdade financeira. Nunca antes de ter a reserva de emergência, tá? O que é reserva de emergência? Estou vendo que as nossas metas estão virando um treinamento financeiro, mas enfim. Como eu sei quanto é uma reserva de emergência? 6 meses do seu custo de vida, do essencial. Quanto você custa? Água, luz, comida, etc. Soma lá. O que você precisa para viver? Isso vezes 6 é sua reserva de emergência. Nossa, mas é muito. Então, demora um tempinho para você construir. Talvez, se você terminar o ano e só tiver montado a reserva de emergência, não vai ser só, vai ser muito. Sabe por que a reserva de emergência é tão importante, gente? Eu vou falar. A reserva de emergência foi o que me tirou de ter dívidas. Sabe por quê? Porque eu gastava mais ou menos o que eu ganhava. Aí, quando dava uma emergência, o que acontece? A gente tira do que a gente ganha e aí precisa se endividar. E aí que ferra tudo. Se você tem um dinheiro guardado, quando você tem que gastar mais do que você ganha, e você precisa de uma reserva para alguma coisa, você vai usar da reserva de emergência numa emergência e não vai se ferrar, entendeu? Então, a reserva de emergência salva você de nunca mais ter dívida na sua vida. Então, voltando. Fez a reserva de emergência, se você está um pouco mais avançado, começa a guardar para investimento, para liberdade financeira, longo prazo. Não tenha pressa, aqui é que nem emagrecer. A pessoa às vezes foi gorda a vida toda, ela vem falar com você, ela quer ficar magra em um dia. Não dá, gente, é gradativo. Estava endividado a vida inteira, não sabia lidar com dinheiro, não tem problema. Desde que você mude a direção, depois no efeito composto vai crescer, entende? Não tem problema. Contanto que você comece a fazer o que precisa ser feito, tudo que você foca amplia. Então, se você começar a guardar a sua reserva de emergência, parece que é lento no começo, depois vai. Aí você vai guardando para sua liberdade, tá? Continuando. Fez isso aí, e aí fora isso, então você vai ter a reserva de emergência, você vai ter o dinheiro investido numa aplicação para liberdade, aí quanto que você quer ter de sobra na sua conta corrente, vai aumentando, certo? Você começa com 1, aí vai aumentando, quanto que você vai querer ter na sua conta corrente de emergência para não usar a reserva de emergência? Ah, olha o que é isso! A sua reserva de emergência está lá, e aí um dinheiro rapidinho, sei lá, vamos supor quanto que seria uma emergência? Até 3 mil reais, que você precisa usar mais? Vamos supor que tem meses que tem gastos a mais, compras de Natal, compras de aniversário, tem meses que tem IPVA, tem meses que tem mais. Longo prazo, quem aqui gostaria, gente, de você chegar e você tem o dinheiro da reserva guardadinho, o dinheiro de uma coisa a mais lá na conta, o dinheiro da liberdade financeira guardada, isso tudo não acontece por acaso. E eu tenho que te dizer uma coisa, gente.
Não é quanto você ganha. Você não vai fazer isso depois que você ficar rico. Você faz quando você está começando, pelo menos o planejamento. É claro que mesmo planejado, nem toda vez que você começar, você já vai ter a reserva de emergência, mesmo que você planejou. Mas se você está na direção e repete essas metas todos os dias, você vai pensar antes de ir comprar uma pizza no final de semana a mais. Porque aí aquele gasto já tem um dinheiro. Quando a gente não sabe para onde vai, o dinheiro se perde, gente. Dinheiro voa. Mas se você sabe onde tem que ir, entende, gente? Você já sabe que 1 vira 5, 5 vira 10, 10, entendeu? É mais ou menos isso. Então, pronto. Essa meta de curto prazo até 12 meses vai depender do nível que você está guardando de dinheiro hoje. Se é ter a reserva de emergência, se é colocar uma quantidade X na conta de liberdade financeira, ou se é deixar lá o dinheiro um a mais e tá tudo certo. Aí, próximo. Gosta de viajar? Uma outra coisa que é bacana colocar até uns 12 meses, dependendo de como tiver sua situação financeira, é que agora a gente não está viajando, né? Mas enfim, é você ter um programa bacana de milhas. Aí você fala, nossa, mas um programa bacana de milhas, eu tô tão longe disso ainda, eu tô ainda ferrado, eu nem tenho cartão de crédito, enfim. Eu tô dando N exemplos, tá, gente? Porque às vezes a pessoa, quando ela vai colocar a meta no papel, ela põe barreiras. E eu tô dando as respostas que eu já ouvi muitas vezes. Então, vamos supor que você... quem aqui gostaria de viajar pagando mais barato? Gente, isso é uma coisa normal. Daqui a pouco vai ter viagem, você vai querer viajar sem ser de graça. Então, você pode, por exemplo, ter uma meta de ser diamante azul, né? Azul, gente, ela tem lá azul, safira, diamante, é a escala de você ir ganhando milhas. Você sabia que você pode pagar por essas milhas mês a mês e ter as milhas sem necessariamente ter o cartão de crédito? Uau, não sabia! Se você quiser ser o mais top da Azul, que dá direito a você ir, você, sua mulher, viagem internacional todo ano e um monte de coisa, você pode, e sala VIP do aeroporto, você não tem o cartão Black ainda, mas você pode ter a sala VIP do aeroporto sem o cartão Black, sendo diamante azul, que é aqui nosso aeroporto, aqui perto de Campinas. Então, o diamante azul, quanto é que custa para ser o cliente mais top lá? É R$600 por mês. Poxa, eu vou colocar na minha meta para que daqui 12 meses eu quero ser. Sabe, gente, tem outras coisas que você pode colocar e conquistar e ter no papel a meta para ter. Então, isso é uma coisa, tá? Eu tô dando 1000 exemplos de metas aí para você colocar. Porque daí você vai viajar mais, vai viajar de graça muitas vezes, tá? Enfim, vai pagando devagar quando você tiver qualificado para um honors, quando você ganha umas férias e ganha para um e é o casal, você já tem tudo ali, né? Não precisa ir procurar onde é que eu vou arrumar dinheiro para comprar passagem, essas coisas. Bom, o que mais? Tem dívida? Tem alguma coisa do tipo? Coloca aí numa meta até 12 meses. Você, ganhando um pouco mais de dinheiro, dá para você limpar seu nome se ele estiver sujo, renegociar dívidas, se for o caso. Enfim, gente, essas coisas entram no 12 meses, tá? 12 meses é que entram essas coisas um pouco maiores, dependendo de como for a sua situação. Agora, você viu que eu coloquei uma meta de guardar, uma meta de se estruturar, uma meta X, eu peguei aqui uma de viagem, por exemplo. Agora eu vou pôr as de negócio. Lógico, tem que colocar de negócio. Então, na meta de negócio, para mim está uma meta que eu pus no ano passado, pus novamente nesse papel. Esse ano se realizará. PIN 10 pedras. As suas pedras têm que estar aqui, gente. Em 12 meses, coloque aí. É 3 pedras, é 2 pedras, é 5 pedras, é 7 pedras, 6, 4, 3, não importa. Aqui você tem que colocar as pedras, tá? Por que eu consigo colocar a meta aqui? Porque na meta menor, tem a quantidade de supervisores que eu quero fazer, tem a quantidade de novas primeiras linhas e tem quanto eu quero fazer de volume pessoal por mês. Significa que eu estou apta para colocar metas de duplicação. Entendeu? Elas têm que estar na sequência uma da outra. Uma está em 3 meses, agora a outra está em 12 meses. Quantas pedras você vai ter? Se você tem pedras, se você tem volume pessoal, qual que é a próxima meta que cabe aqui? Royalties. X mil royalties por mês, por ano, no final do ano. Agora, esse foi um ano que foi, para quem aqui é líder, tá, gente? Agora eu vou falar com quem já tem royalties, vocês vão me entender mais. 2020 foi um ano turbulento? 2020 foi um ano que diminuiu? Então, coloque uma meta de ter novamente. X mil royalties não quer dizer o próximo PIN. Quer dizer, olha o seu royalties agora, quanto você gostaria de ter realisticamente em dezembro de 2012, certo? Vocês entenderam? A minha tá assim. Compartilhando agora com vocês, que são aqui Guedes, milionários. A minha meta de royalty não é um royalty acima do royalty de presidente, é um royalty de reestruturação.
realista, que eu posso trabalhar feliz e animada, porque eu sei que dá para conquistar, certo? O que mais eu coloquei aqui na minha meta? 15 novas primeiras linhas de supervisores em 2021. Essa é a minha meta pessoal de novos supervisores de primeira linha. Coloque a sua. Cada um tem uma habilidade aqui. Cada um já fez isso uma vez. Quem nunca fez, faça uma conta, coloque sua meta. Não coloque uma meta muito fácil para você não falar que consegue fazer no mês que vem, você compensa o que não conseguiu. Coloque uma meta realista, pouquinho difícil, para você dar uma trabalhada, tá? 100 clientes ativos. 100 clientes ativos. Não importa quantos eu tenho, eu quero 100 clientes ativos todo mês. Eu tinha colocado eu já coloquei a meta de novos clientes, mês a mês. Agora eu estou na meta de quantos ativos no mês. Eu quero 100 clientes ativos no mês. Não estão discriminados. Não estou discriminado se são premiums, se são de Slim Day, não importa. Eu quero 100 clientes que compram de mim no mês. 10 mil reais de lucro líquido com Slim Day, todos os meses. 5 mil reais de lucro líquido de vendas no Protein Bar, quando abrir. E X mil líquido total, que eu coloco no meu, entre cheque, vendas de Protein Bar e Slim Day. Eu tenho a minha aqui. Para quem já tem grupo, tem ROD, pode colocar um valor porque já tem cheque. E aí, no final, eu coloquei no curto prazo também, já que eu tenho um canal, já que eu tenho Instagram e eu tenho Facebook, quantos casos eu quero em cada um deles. Porque você tem que ir aumentando, senão você vai parar de fazer os seguidores. Se você lê todo dia, você sabe que você tem que continuar, mês a mês. Esse é o segredo, tá? Leia a meta do curto prazo. Quem lendo a meta do curto prazo fica animado? Já dá mais uma animada, né? Mais do que a meta de 3 meses. Muito mais. A minha meta de negócio de curtíssimo, quando vocês forem fazer de vocês, na parte de negócio, você viu que é mais construção. O que eu vou fazer mês a mês? Quantos vão ser os novos clientes? Quantos são os supervisores? Meta de PIN novo, de pedras novas e de royalty, tem que ser final de 12 meses. Porque senão não vão se realizar, tá? Agora que eu terminei essa parte, vem a parte mais fácil. Eu demorei um pouquinho mais para vocês entenderem a dinâmica da coisa, uma coisa pessoal, uma coisa de negócio e muito mais construção. E agora a gente vai para as metas mais longas. A de médio prazo são 5 anos. E isso que eu quero que vocês pensem, que eu vou falar agora, que te tira da vida de 2021 complicada, ou seja lá que ano você tiver. Você precisa ler todos os dias, curtíssimo, porque depende de você trabalhar. Curto também depende de você trabalhar agora. Agora, médio e longo prazo, é para você ver todo dia e ver o quão pequeno é o que você está vivendo agora. Meta a longo prazo, médio prazo. Quanto você vai ter investido em dezembro de 2025? Quanto você acha? Eu vou dar vários chutes para vocês. Caso você nunca tenha investido e você tenha colocado no papel, agora que você vai guardar os seus primeiros 30%, se você nunca guardou nada e você for realmente ler todo dia essas metas, daqui 5 anos, por que não 1 milhão de reais investidos? Quem gostaria de ler essa meta todo dia? Olha ali, dezembro de 2025, 1 milhão de reais investidos. Olha, estou vendo uns sorrisos. Quem diz que dinheiro não traz felicidade já está vendo a carinha de vocês. Olha, aí você acorda tão feliz para 2021 que você sai chutando o pé na porta, porque você está aqui para o futuro, meu amor. Você não está para o dia a dia pequenininho. Você não está aqui só para ficar cozinhando torta do Slim Day. Você está aqui para ficar rico. Para isso você entrou na Herbalife, gente. Para o longo, médio prazo. O que mais? Investir pelo menos 50% dos ganhos? Sei, é daqui 5 anos. Você vai construir um cheque. Seu cheque vai estar maior. Quantos por cento vai ser? Vou falar para vocês as nossas metas de negócio, tá? Daqui 5 anos, vocês vão ter que fazer. Pode ser que você possa colocar a PIN de equipe de presidentes, que é totalmente possível, aliás. Tá? No meu caso, é ser PIN 20 pedras, ser 30K, ter 500 clientes prêmios ativos, 60 primeiras linhas novas, 200 mil reais líquido por mês. Essa é a nossa meta. E eu tô tão viajando nessa meta que nem dá 200 mil, dá mais de 200 mil por mês.
Bem mais, inclusive. Mas eu quero 200 mil, porque nessa meu 30K, eu espero, viu, meus milionários, que vocês sejam presidentes e vocês cortem o meu bônus. Assim, eu ganho feliz 200 mil reais por mês, para vocês ganharem 100, 150. Ai, que delícia, gente. Não é verdade? Que delícia, gente. 100K no Instagram. Tem que colocar essas metas, gente, para ir junto. Ai, que delícia. Ai, que loucura. Médio prazo, feito. Vamos para o longo prazo? Quanto você quer ter investido no longo prazo? 10 anos, daqui até 2030. Se você for fazer o trabalho todo dia, gente, é pelo menos 5 milhões investidos. É pelo menos. Começando do zero, preciso falar nos números de vocês, não estou exagerando. Agora, vamos supor que tudo desse muito errado, que você não consegue enxergar, não consegue trabalhar para isso, fica até desanimado de tanto que é para você, que eu não sei que nível você tá. Se fosse R$1 milhão investidos daqui 10 anos, você ficaria feliz? Quem que trabalha a vida inteira nem ganha isso, quem dirá investido? Gente, é verdade, que a gente está na Herbalife é outros patamares. Investir, viver com 60% dos ganhos? Gente, a Carlosa tinha a meta de viver com 80% dos ganhos. Ela conseguiu fazer isso depois de 15 anos de Herbalife. Olha que delícia! Guardar 80%, viver com... doar 80%, né? O dela, no caso. Que loucura! Mas enfim, vamos lá. Quem sabe você quer aí com essa meta, com esse valor, pensando em primeiro guardar, em primeiro viver. Você viu que essas metas vêm primeiro dos gastos, né? Primeiro quanto você vai ter investido, depois quanto que você vai ter, viver com quanto dos seus ganhos. Aí quando já tá tudo isso confortável, agora é, sei lá, você quer construir uma casa, comprar uma casa, escolher o condomínio que você quiser, que lugar você quer fazer isso. Já vai ser uma vida que você pode construir o que você quiser, que você já vai viver abaixo dos seus ganhos. Porque você está primeiro construindo a liberdade financeira. Se seu objetivo na Herbalife é ter liberdade, deixa eu te falar, você precisa ter metas que são alinhadas com seus sonhos. Se o seu objetivo é liberdade, não coloque comprar coisas, porque as coisas que você compra custam para você manter. Condomínio, empregada, jardineiro, piscineiro, coisa que você nem imagina. Você vai colocando o sonho que gasta, mas não colocou o sonho da entrada, você não colocou o que você precisa trabalhar para fazer isso. Você não colocou quanto que você vai ganhar, quanto que você vai guardar, quanto que você vai investir. Daí a sua mente não consegue fazer essa conta. Porque quando você coloca só o objetivo final, sem até as metas tem que fazer sentido para sua cabeça. Vocês entendem? Tem tudo que fazer sentido. E aí você trabalha feliz, porque eu quero trabalhar para ter uma meta X. Tudo que eu quero, toda vez que eu coloco uma meta de coisas materiais, eu preciso colocar qual que é a estrutura que eu vou ter mais do que isso para ser material, para minha mente ficar feliz que eu estou trabalhando para ter liberdade. A gente mudou para Portugal, eu falei várias vezes isso, para nós significava o fato da liberdade. Eu quero estar aqui, eu quero estar lá, eu vou para cá. Esse é o significado de tudo. Você poder mudar de país e a sua renda cai na conta, isso é liberdade para mim. Agora estou aqui. Mas quando você vai fazer as suas metas, metinha, meta, metona, zona, sei lá o quê, você precisa colocar e fazer sentido, tá? Sentido. A minha meta a longo prazo e médio prazo eu tenho que ler todo dia, porque a minha meta a longo prazo é grande e minha cabeça ainda não acredita nela. Eu tenho 18 anos de Herbalife, sou presidente da Herbalife, Priscila. Minha meta de 10 anos para frente, minha cabeça não entra. Eu quero ser PIN 30 pedras. Eu quero ser 50K. Eu quero ter 1.000 clientes prêmios ativos. Eu quero ter 50 novas primeiras linhas. E isso, às vezes, parece que não entra, mas se você ler todo dia e for conquistando aquelas repetir, é para daqui 10 anos. Eu sempre falo para mim, 10 anos é muito tempo. Pensa no efeito composto. E quando você acorda de manhã e sua meta final, depois de ler as menores, 50K, dá uma alegria. PIN, 30 pedras, dá uma alegria. Hein? Vocês entendem, gente? Quem não acorda 10 depois vira um leão no dia a dia? Quem quer preparar umas garrafinhas de Slindei, gente? Isso não é nada. A vida é muito maior que isso. Isso eu só li para vocês as metas, porque o treinamento de hoje ia ficar muito comprido se eu fosse entrar em detalhes. Mas eu leio todos os dias de manhã essas aqui, depois de ler isso aqui. Eu demoro só 15 minutos. 15 minutos para ler isso aqui. 15 minutos na nossa vida não são nada. Tem problema, tá gravado, Bia. Ó, esse aqui, ó. Eu leio todo dia. Todo dia. São só 1, 2, 3, 4, 5 folhas. Frente e verso. O que é isso aí? Isso aí, meu livro é o meu livro que eu sei praticamente de cor. Isso aqui é o Segredo da Mente Milionária. Aqui tem todos os princípios da riqueza.
anotados no papel, que eu leio eles. Todo dia, se eu fosse vocês, eu faria isso, gente. Você vai se sentir milionaríssimo. Aqui tem todas as declarações do livro. Primeiro eu anotei os princípios, que se você for do começo do livro até o final, são 44. Depois eu leio todas as declarações do livro. Quem já leu O Segredo da Mente Milionária? Maravilhoso. Você nunca leu, gente? Esse livro tem que ler para ontem. Segredo da Mente Milionária. Aí eu leio todas as declarações. Depois eu leio todos os arquivos de riqueza, que a gente é como a gente tem a nossa mente focada no dinheiro, mas é legal que a riqueza interior, a riqueza mental. Então esse livro trabalha muito a mentalidade, muito mais do que a parte do dinheiro, por isso que ele é tão maravilhoso. E aí eu leio todas as declarações dos arquivos de riqueza, e a melhor parte é que no final de cada capítulo, e aí eu fiz aqui, tem os exercícios, que são ações da mente milionária. E tudo que eu preciso fazer para que realmente se realize tudo aquilo que eu estava lendo, né? E no final, são quantos exercícios? São 39. Mas, por exemplo, uma das perguntas é: por que você quer enriquecer? E você tem que ficar repetindo alto o porquê você quer enriquecer. E a maneira de eu falar aquilo ali, como você pode fazer para você... Cadê? Deixa eu achar aqui ele. Eu vou achar, daqui a pouco eu acho. Como você pode fazer para você aumentar 10 vezes mais o seu impacto no mundo? São pequenos exercícios que você fica ali entendendo que eu quero impactar o mundo. Para mim, a parte de enriquecer como um todo faz parte da minha filosofia de vida, porque eu quero impactar outras pessoas e ajudar elas a enriquecerem. A palavra rico, para mim, é rico em todas as áreas. Quero ajudar as mulheres a ficarem empoderadas, melhores fisicamente, financeiramente, espiritualmente, emocionalmente. E vai me dando um negócio, eu vou lendo, vai me dando um calor e eu quero sair correndo pela casa e conquistar o mundo, gente. Isso, na pandemia, é ouro. Isso ajuda você a equilibrar a sua vida, que ela não pode ficar só toxina. Lembra que a gente fala tem excessos e carências? Nossa vida está carente de sonho. Nossa vida está carente de metas. Nossa vida fica carente do longo prazo, porque a nossa realidade atual está muito dura, gente. É muito tempo essa pandemia ali atrapalhando nossa cabeça. Então é muito importante que você faça esses pequenos exercícios. Faça esses pequenos exercícios. E para terminar essa parte, uma das coisas que eu mais gosto é que eles sempre falam, né? Que se você tem um grande problema, você só está sendo uma pessoa pequena. Nossa, que forte essa frase, que verdadeira no nosso dia a dia. Toda vez que você achar que você tem um grande problema, para, respira, pensa no problema, aí fala: pequeno, pequeno, pequeno. Eu sou maior que meu problema. Aí você vai para tentar achar a solução. Deus nunca dá um problema maior que a gente possa resolver, tá? Então, assim, eu falei só de negócio, eu falei só do financeiro, mas eu leio todos os dias com o Lucas a Bíblia, a gente lê todo dia a palavra, todos os dias, juntos. A gente reza junto, reza da família, reza com meu filho. Isso para mim é muito importante. Eu não sei para você, você precisa ter sua conexão espiritual, seja a religião sua qual for, senão a vida fica muito vazia. Em tempos de morte, para a gente entender os planos de Deus, é muito importante ter essa conexão com Ele. Descobre a sua, faz, mas é muito importante fazer de preferência diariamente. A gente come todo dia, alimenta o corpo todo dia, tem que alimentar a alma todo dia. Tem que passar mais tempo ouvindo, se alimentando, né? Não só do pão que nós comemos, o pão da palavra. E agora praticamente saímos das finanças, eu fui entrando na parte espiritual, não quero entrar nas áreas que para algumas pessoas são mais ou menos ligadas a isso, mas realmente para mim é fundamental, mas muito importante mesmo, tá? Agora, terminada essa parte, vamos para a parte de trabalho. Isso é a base de tudo, gente. Quando alguém quer me perguntar um pequeno detalhe, precisa trabalhar. Quais foram os pontos que eu e o Lucas poderíamos ter melhorado na pandemia? Deveríamos ter ficado mais conectados no sistema. O sistema online eu não fiz como eu faço presencial. E eu poderia ter feito isso muito melhor do que eu fiz. Negligenciei muito essa parte. Não consegui entrar todas as vezes, não consegui entrar em todos. Eu não sei vocês, a gente se perdeu, muitas vezes a gente se perdeu. Nós temos muito mais reuniões que vocês, aliás. A gente tem conferência de presidentes quinzenal, maravilhosa. A gente ganhou o presente da Herbalife de ter uma conferência só para a gente. Eu já falei para vocês com o Dr. John Agnobi, ele fez com os presidentes só do Brasil, foi top. Tivemos já a conferência com nosso palestrante VIP da Extravaganza. Né? Então, assim, a gente já tem as nossas, isso não é desculpa. Mas eu me perdi um pouco com as conferências e com as rotinas, principalmente fazendo um trabalho novo, né?
Mas assim, eu fiquei muito impactada com a extravaganza com o Honors, com os líderes de várias idades, vários momentos de Herbalife, pessoas com 30 anos de negócio, que são ali raiz, e chegando a 100K. Né? Esse presidente da extravaganza, essa história do VIP da extravaganza, é a história mais impactante que eu ouvi até hoje. Eu nunca tinha ouvido uma história como essa. Né? Porque o cara fica 15 anos no mesmo PIN, 15 anos para chegar a 15 anos, 13 anos para chegar a presidente, depois mais 15 para chegar a chegar a milionário. 13 anos, depois mais 11 para chegar à equipe de presidente, a 15K. E depois ele fica parado tudo isso, de repente em 7 anos ele vai de presidente a 100K, é uma coisa incrível, gente, e é uma coisa assim, que história maravilhosa, os detalhes da história são fantásticos. Então, assim, é uma coisa impactante. E agora ainda foi, eu postei ontem no nosso grupo, ainda foi anunciado que a gente vai ter a Yali, gente, eles estão para ser os próximos chairmans do mundo. Eles são 4 diamantes. É uma família, a família Lanzini, que são todos eles, os irmãos, são um menorzinho deles, 40K. Estão entre os tops do mundo. Vai ser espetacular. Um casal, né, que vai ser representado pela parte feminina, que é a Yali e o Eduardo Kuzman, mas a nossa VIP é ela. Gente, um casal que é da Venezuela. Se tem um país com problemas econômicos e políticos sérios, é a Venezuela. Então, gente, vai ser espetacular. Eu admiro eles demais. E realmente a extravaganza vai ser incrível. Vamos ter vários lançamentos na extravaganza, vários. Então, assim, eu tenho certeza que vai ser espetacular. E uma das coisas, se você ler suas metas todos os dias, né, que nem essas aqui que eu coloquei em papel, mostrei para vocês e dei um exemplo, lendo elas todos os dias, você vai ver que você precisa colocar um número maior de pessoas na extravaganza, né? Se eu talvez estivesse mais conectada com essa parte aqui toda menos na adaptação e mais em todo o processo, eu já teria há muito tempo estar mais conectada no sistema e mais focada no recrutamento. Então, os pequenos ajustes que faltaram para a gente fazer foi se perder no processo de uma nova ferramenta do Slim Day e não conseguir fazer o fluxo da esteira completa entre venda e recrutamento. Nessa parte não foi uma questão de negligência mesmo, nós nos perdemos, tá? Então, o que acontece? Isso é o que acontece com a gente quando a gente não fica 100% focado no sistema. A gente perde o eixo. Então, a gente precisa estar sempre no sistema, porque ele vai reavivando a gente, vai lembrando das promoções, vai lembrando das qualificações, vai promovendo os treinamentos e a gente fica mais conectado. Então, nesse nosso novo plano de 90 dias daqui para o próximo, nós estamos muito mais conectados com a ideia. E agora, se você, por acaso, se perdeu também um pouco no mundo online, não conseguiu fazer exatamente como você gostaria, não só para você aprender, mas principalmente na alavancagem, que é por isso que a gente está na Herbalife, é pelo efeito composto, é pelo longo prazo, é por onde a gente vai chegar, coloca aí para você essa meta, coloca. Sua meta coloca um número X novas pessoas na extravaganza. Põe o marco de voltar a trabalhar para construir negócio na extravaganza. Vai ter sessão aberta para consultor, vai ter treinamento especial para supervisor. Essa vai ser a maior extravaganza da história. A Herbalife está investindo muito no Brasil, mundial. Tivemos essa conexão aí e temos falado muito isso com o Rob Levy. A corporação mundial está muito focada em ajudar o Brasil. Então, faça o possível. Vai ser o maior treinamento virtual da história. Faça como se não houvesse amanhã. Coloque um cartaz na parede do seu quarto, novas pessoas, 50 novas pessoas na extravaganza. Eu sempre ouvia 50. Nossa, que número absurdo. 50, gente, não é nada para nós. Porque essa meta era 50 supervisores. E aqui dá para colocar 50 novos consultores. Consultor é o quê, gente? É nada, é um cadastrinho e a pessoa fazer, gente. Coloca a meta de 50. Na pior das hipóteses, você faz 30. Na pior das hipóteses, você faz 20. Mas coloca aí a meta. Nessas horas, sim, dá para ser muito mais positivo, que com isso você vai trabalhar muito mais, tá? Essa era a nossa meta. E para terminar, tinha outra coisa que eu falei que ia falar, é por que eu mandei lá no nosso grupo do Slim, né? É tanto grupo aqui que eu me perco. Eu mandei aqui o seguinte. Eu mandei aqui os nossos resultados de janeiro, fevereiro, março e abril e falei para vocês. Janeiro foi bom, né? Vocês viram que eu mandei lá? Janeiro foi bom, muito bom. Fevereiro foi fantástico. Março nós tivemos o nosso menor resultado e abril nós estamos batendo todos os recordes. Agora eu vou explicar por quê. E isso aqui foi fantástico. O que aconteceu? Eu não consegui ler
Eu não consegui, não. Que isso é muito fácil. Eu deveria ter conseguido. Eu não li minhas metas todos os dias. Eu não li minhas metas todos os dias. E aí, o que aconteceu? Eu li a minha meta. Às vezes, eu esquecia de ler a meta. E aí, quando chegou em março, às vezes a gente perde um pouco do foco. Gente, 2021 é assim. A gente tem que trabalhar 4, 5 vezes mais para ter os mesmos resultados de antes. Anota isso para você. Esperar o mindset estava preparado para isso. Seu mindset tem que estar preparado. Quando você faz coisas novas, a gente ouviu isso do Chair, no Honors. A gente ouviu isso do VIP do Honors, do novo Chairman, o Mark Edge. Ele falou isso. A gente fez toda a estrutura para mudar e o mais difícil você coloca a mente, agora vai, é um novo começo, a gente vai conquistar o mundo. Só que na prática, muitas vezes você esquece que os primeiros planos de 90 dias você vai trabalhar muito, não vai ter resultado e às vezes você vai ficar desanimado igual você estava antes fazendo uma outra coisa que não estava dando resultado. Então, qual que é o segredo? Continuar lendo as metas todos os dias e fazendo o seu trabalho. Em março, a gente teve menos resultado, mas a gente acelerou. Graças a Deus que teve o Honors, que foi uma bomba de alegria na nossa cabeça, aquela energia mais ainda. A gente já estava animado, a gente ficou mais animado. Não paramos de fazer os números. Aí fala, Priscila, mas você não parou de fazer os números e ficou animada? Gente, eu tive muitos dias de ficar desanimada, tá? Preciso falar isso pra vocês. Tem gente que acha que eu sou 24 horas animada, que nem eu tô aqui. Gente, eu sou ser humano normal. Se mata de fazer os números e não vem deslindei. Nenhum no dia. Aí você acha que nunca vem na minha cabeça? Nossa, você trabalha integral com a Herbalife. Faz o dia inteiro, trabalha e não vende nenhum. E acontece de ser um dia, às vezes são 2, às vezes são 3, às vezes são 4. Eu fiquei 5 dias sem vender nenhum Slindei. Parecia que o mundo ia acabar, gente. A minha cabeça já começa. Será que saturou? Será que a crise começou? Gente, é normal vir isso na nossa cabeça. Porque nossa cabeça, ela quer ser resolvida com fatos. Mas o mais importante é que eu não parei. E aí, a gente teve março, um mês estranho, que foi dias de explosões. Às vezes, 5 dias sem vender nada, de repente, 15 em um. É meio doido, que depende do dia do mês, né? Porque quem já fez Slim sabe, domingo e segunda vende mais, sexta e sábado vende menos, enfim. Fizemos os números muito forte e eu resolvi fazer mais números ainda do que eu estava fazendo antes. Então, assim, se você quiser saber, março, assim, não tive dia de descanso. Não tem dia que eu não faço o post do dia e faço todas as soldadas, incluindo na Páscoa, incluindo qualquer outro dia. Tem que acordar super cedo para fazer acompanhamento das clientes, lembrar que elas têm que se pesar. Faz parte do nosso trabalho. Mas o mais incrível é que abril, no meio de tudo isso, no meio de toda essa pandemia, está sendo o nosso melhor mês. É o que a gente fala, demora às vezes muito para você fazer um trabalho e depois ele vai automático. A gente fez os nossos primeiros 200 Slim Days em 90 dias. 20 mil reais em 90 dias. Muito pouco, não importa, fazendo o nosso melhor. Abril, provavelmente, a gente vai bater todos os nossos recordes. Estou esperando terminar o mês para a gente ver e vamos compartilhar com vocês, isso não tem a menor dúvida. E para a gente terminar o dia inspirado, focado e sair trabalhando como nunca, quero contar para vocês a história do meu amigo Nelson. Nelson e Rita, nossos amigos, casal de Portugal. Chegamos em Portugal, eles estavam sendo reconhecidos novos presidentes. Uma história incrível, de muita luta. 14 anos para chegar à equipe de presidentes e vocês não vão acreditar. Eles acabaram de fazer o primeiro mês de 20K. E a coisa mais estranha que ele postou outro dia, que ele comentou incrível que o que eu demorei 14 anos para construir, eu dobrei em 2. Gente, eu fico arrepiada de ver isso. Eu dobrei em menos de 2 anos. O que eu quero dizer com isso, gente? Tudo que você está fazendo não quer dizer que vai continuar demorando. Faz até dar certo, faz que a sua explosão vai... sempre falam, nossa, aquela pessoa cresceu do nada, ficou rica do nada, teve sucesso do nada. Esse do nada é quando as coisas acontecem. Então, fica fazendo sua parte, vai lendo as metas para você lembrar do longo prazo e não desiste. E na pandemia, quanto mais desanimado você tiver, mais você foca isso. Ouve Eduardo Salazar todos os dias, ouve a história do Jorge de la Concepción. Eu continuo ouvindo e chorando com ela todos os dias. Eu acho a história incrível, maravilhosa. E, enfim, essa era a dica que eu queria dar para vocês.
Certo, pessoal? Um beijo para vocês e fiquem com Deus.